A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Centro Evangelístico Internacional. E a nossa proposta é continuarmos a conversar sobre o tema do nosso ano. Foi levantado o propósito de discutirmos um tema durante todos os 12 meses e a cada 2 meses aprofundarmos um aspecto específico desse tema, para que realmente possamos aprofundá-los e praticarmos esse tema em toda a sua plenitude. E nosso tema de 2025 é Juntos por um Propósito. Essa igreja está junta por um propósito e nós discutimos no primeiro bimestre o que é esse propósito, a partir da perspectiva de seja feita a tua vontade. E agora, no segundo bimestre, nós vamos continuar estudando o que é Juntos por um Propósito, a partir da perspectiva de como operar esse propósito, como fazer esse propósito, como é que a vontade de Deus que estudamos no primeiro bimestre, ela pode ser concretizada nas nossas vidas. Te convidamos a estar junto conosco durante essa conversa. É uma primeira conversa, teremos mais conversas, porque o tema é muito rico e nós não conseguiremos esgotar em pouco tempo. Então, essa primeira conversa, a primeira rodada, é uma provocação para que você venha viver Cristo e viver junto conosco o propósito de Deus na terra. Estão conosco o pastor Eliezer, pastor titular aqui da nossa igreja, o pastor Maurício, a missionária Fabiana. Então, as 3 pessoas aqui chaves que cuidam exatamente do cuidado pastoral e da perspectiva da missão de Deus por meio do Centro Evangelístico Internacional Icaraí. Então vamos começar passando a palavra para o nosso querido pastor Eliezer para perguntar aí, como viver a missão? Então, realmente, né? Eu acho que essa é o grande desafio de toda a igreja, né? Primeiro, de entender qual é a vontade, né, do Senhor e, diante dessa vontade do Senhor, de buscar viver a missão que o Senhor tem para nós. Eu parto do seguinte princípio, né? Primeiro, o quanto é necessário a gente conhecer o nosso Cristo, até para compreender melhor a missão do nosso Cristo. E ao compreender quem é Cristo, ao compreender qual é a missão de Cristo, isso vai formar na gente a identidade que a gente tem que ter com Cristo. Então, a nossa identidade, quando a gente tem a nossa identidade em Cristo Jesus, e essa identidade ela tem que estar devidamente baseada na pessoa de Cristo, né? Naquilo que Cristo é, no Cristo dos Evangelhos, no Cristo que a Bíblia apresenta, né? Esse Cristo que teve uma missão específica, e a missão dele era de salvação da humanidade, do resgate da humanidade, né? E isso lhe custou um preço elevadíssimo, desde o seu momento da sua humanização, da sua encarnação, até todo aquele processo, né, que a gente sabe que o leva à cruz do Calvário, nessa entrega tão importante e determinante, que é o seu sacrifício por esta humanidade, por todos nós, para que a partir desse sacrifício fôssemos nele, Jesus Cristo, identificados nele, em Jesus Cristo, justificados, libertos, transformados, salvos. Então, eu parto desse seguinte princípio. É necessário conhecê-lo. É necessário conhecer o Cristo, é necessário conhecer a cruz de Cristo, que ela representa para todos nós, para a gente criar essa identidade em Cristo Jesus, né? O apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito legal em 1 Coríntios, no capítulo 11, né, logo no verso 1, para que sejamos imitadores, né? Paulo diz para os seus, sejais imitadores como eu sou do Cristo. Então, Paulo está dizendo desta identidade que tem que estar em nós, o rosto de Cristo, a fala de Cristo, a atitude de Cristo, os gestos de Cristo. Então, as nossas atitudes têm que ser muito jesuanas. Nosso modo de ver tem que ser a partir do olhar de Cristo. É muito difícil. Nós estamos carregados de ideias, de ideologias, de cultura. Nós estamos encarregados de paradigmas, de modelos sociais, por aí vai.
E cada um tem a sua forma, a sua maneira de ver as coisas. E às vezes não conseguimos separar, né, a maneira como eu vejo e a maneira como eu deveria ver a partir do olhar de Cristo. Então todos nós, sem exceção, todos nós, temos uma forma, um jeito de olhar a vida. E essa forma, que ela é singular a cada um tem seu jeito de ver, cada um tem seu jeito de ver a si mesmo, né? Então, é isso que torna o sujeito singular, é isso que torna o indivíduo, no meio de uma pluralidade de pessoas, é isso que torna a identidade dele. E como seria a nossa identidade em Cristo, a nossa formação em Cristo? Não é uma coisa fácil. Tanto é que Paulo vai dizer, olha, eu sinto, é como se estivesse sentindo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então não é uma coisa tão simples assim. Então essa formação de Cristo, ou seja, o que Paulo está falando é dessa identidade. É Cristo na gente. É Cristo. A gente identificar para o mundo quem é Cristo. Entendeu? Eu acho que essa é a nossa grande missão. É uma missão individual antes de ser coletiva, mas é uma missão de cada cristão. Então, ter essa formação de Cristo em nós é o essencial, é o fundamental, é o principal. E quando a gente traz isso para o coletivo, então esse ajuntamento de pessoas que passam a ter um olhar diferente e vai tentar, isso é um trabalho intenso, isso é um processo, às vezes longo, que a gente poderia chamar de conversão, a gente poderia chamar de uma metanoia, de uma transformação, de uma mudança, cada um vai ter o seu tempo, né? Por isso que por mais que a gente tente a cada dia a gente precisa tentar de novo, de novo, de novo, de novo, isso é incansável, né? Porque não existe um ser acabado na sua identidade em Cristo, mas existe um ser em construção na sua identidade em Cristo, independente do tempo que ele tenha de igreja. Independente se ele é um membro, se ele é um oficial de uma igreja, ou o tempo que ele tem de pastoreio de uma igreja, não importa. Todos nós estamos num processo constante de construção de uma identidade em Cristo Jesus. Aí eu volto a Paulo no texto de Gálatas 3, quando ele diz, até que vocês sejam formados em Cristo, eu sinto dores de parto. Então, como Paulo ele deveria sofrer, né, nessa coisa de tentar entender, de que as pessoas entendessem, que as pessoas pudessem viver essa identidade em Cristo Jesus. Então eu parto desse para mim isso é básico. Primeira coisa, eu preciso ter identidade de Cristo. Porque, e essa é a minha missão, eu estou falando da minha missão enquanto pessoa, missão básica, inicial, na minha vida cristã. Cristo tem que estar em mim. Eu preciso ser identificado. Até porque a minha missão, ela está na minha família, a minha missão está no meu trabalho, a minha missão está na minha comunidade, no lugar onde eu moro. A minha missão pode estar em tantos outros lugares, né? Em tantos outros momentos da minha existência e da minha vida. A gente é um ser social, que a gente vai estar em muitos lugares, convivendo com muitas pessoas. E as pessoas, elas precisam identificar em nós alguma coisa. Então, não basta eu dizer que eu sou templo do Espírito, santuário do Espírito Santo, como Paulo diz que nós somos. Não basta, como Paulo diz, que somos selados, de fato somos, para Deus, com uma carta selada, né? Isso aí está falando de uma garantia, isso está falando de uma salvação, e não há dúvida disso, e não é de salvação que eu estou falando. Eu estou falando de identificação. Eu estou falando de uma vida comissionada pelo Espírito Santo para viver em Cristo Jesus. Então isso vai mexer no meu caráter, isso vai mexer na minha divinidade, isso vai mexer na minha forma de ver as coisas, na forma de ver a mim mesmo, na forma de ver o mundo, na minha forma de viver. Então para mim isso é o essencial. Isso no indivíduo, mas podemos trazer isso para a coletividade, e para a coletividade é a igreja. Eu sou igreja, nós somos corpo de Cristo. Então, esse ajuntamento de pessoas que precisam ser identificadas em Cristo Jesus como um processo de transformação, como um processo de conversão, mesmo que seja iniciante na vida de alguns, outros já estão mais adiantados, outros mesmo, mas não importa, é o que nós somos, igreja, corpo.
do Senhor Jesus Cristo, porque tem muita coisa que precisamos fazer, tanto da nossa missão individual quanto coletiva. Há muito o que dizer. Há um mundo que sofre, há um mundo que necessita, que precisa, né? Então, eu acho que é por aí que a gente já começa a pensar, né, na missão que nós precisamos viver. Amém. Obrigado, pastor. Missão é viver Cristo. Isso estava trazendo a diferença entre individual e coletivo. Então, eu queria aproveitar a presença da missionária Fabiana, que tem feito um trabalho belíssimo de treinamento dessa igreja, de preparação dessa igreja para cumprir a missão de Deus na Terra. Como é que o centro evangelístico entra nessa dimensão do coletivo? Qual a identidade do centro evangelístico do ponto de vista da missão de Deus? Então, eu gostei que você colocou essa palavra, né, essa missão de Deus, porque acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma missão. E essa missão ela acontece desde a criação do mundo. Deus já projetou, já antes da criação do mundo, ele já projetou a vinda de Jesus para o nosso resgate. Então, a gente vê em Gênesis ele já planejando com Abraão alcançar através dele, abençoar todas as nações. A gente vê isso ao longo de toda a Bíblia, né? Esse ação de Deus indo ao resgate de nós, né, pecadores. Então, a missão, a gente precisa entender, diferenciar primeiro o que é missão de missões. Não sei se a gente já abordou isso aqui, mas a gente fala muito, missão e missões. A missão, ela é a missão de Deus. Então, não é que Deus tenha uma igreja para sua missão, uma missão para sua igreja. Ele tem uma igreja para sua missão. Não é que ele entregue a missão, por exemplo, a missão a gente sabe que é muito preciosa para Deus, o alcance, o resgate de pessoas. Então, às vezes a gente acha que Deus entrega para a gente essa missão. Essa é a missão, isso é muito precioso para mim, agora pega isso aqui, vai lá e se vira. Não é assim que Deus faz. Deus faz assim, essa é a missão, isso é muito precioso para mim, então quero que você vá comigo. Segura aqui comigo e vamos juntos. Sabe? Então, a missão de Deus é isso. Só que quando ele convida a gente, o vamos juntos, ele nos convida a participar dessa missão com ele. E essa missão que a gente participa com ele, que é a missão maior, isso se chama missões. Então, a nossa missão, que seria a missão da igreja, é o que a gente chama de missões, porque ela tem várias facetas, né? Cada um tem um chamado específico, cada um tem uma tarefa, um papel específico dentro da grande missão, que é a missão de Deus. Então, primeiro, eu acho que é legal a gente diferenciar a missão de missões, para a gente entender que ela não é feita de maneira independente, né, da maneira que a gente acha que tem que ser feita, mas ela está dentro de uma missão maior e melhor. Não estamos sozinhos. Deus está conosco nessas missões, né? E na missão individual de cada um, o Deus que é o dono da missão, que é o missionário por excelência, que trabalha ao resgate desde antes da eternidade, desde antes da fundação do mundo, trabalha o resgate de nós para o nosso alcance, resgate e redenção. Esse Deus nos deu o privilégio de fazer parte disso com ele, que é o que é a batida do coração de Deus, é a função de Deus, é o que Deus tem feito desde antes da criação do mundo. Então, ele nos deu o privilégio, não é um peso, não é um fardo, é um privilégio de fazer parte dessa missão com ele. E cada um precisa entender e buscar em Deus qual é o seu papel dentro dessa missão. E entender que ela não é feita individualmente, sozinho, no sentido de que eu não faço o que eu acho ou que eu bem entendo, eu faço e ajo de acordo com a direção que Deus me dá. Então, eu faço com o Espírito Santo de Deus, missão sem Espírito Santo de Deus não é missão. Então, isso nos dá também um conforto de saber que não estamos sozinhos, né? Que não estamos ao léu, tipo, vai lá e se vira, não. Ele está conosco, ele faz a missão conosco e quem capacita para fazer a missão é o Espírito Santo. É ele que direciona, é ele que capacita, é ele que guia, é ele que faz. Dito isso,
eu acho importante também a gente diferenciar eventos de estilo de vida. Temos a tendência, ou somos muitas vezes tentados, a pensar que missão ela se resume a eventos. Então, somos tentados a pensar que a gente sair uma vez por mês para fazer evangelismo e panfletar na rua é cumprir a missão de Deus. Então, muitas vezes a gente acha, eu me reúno com a igreja em eventos e a gente, uma vez por semana, uma vez por mês, a gente panfleta na rua, dá aquela piscadinha para Deus e fala missão cumprida. Isso não é missão. Os eventos fazem parte da missão. Mas, primeiro, como o pastor muito bem colocou, a primeira missão, e eu parafrasei agora o Ronaldo Lidório, a primeira missão da igreja é morrer. Morrer para nós mesmos, morrer para a nossa vontade. Então, a gente primeiro precisa viver realmente o evangelho. E aí, com a ajuda do Espírito Santo, proclamar. Como? Em eventos, em saídas, faz parte também, mas não se resume a isso. Missões têm a ver com o estilo de vida, é a forma como eu vivo a minha vida, é a forma como eu conduzo a minha vida, o meu dia a dia, é como eu sou no meu trabalho, como eu sou na minha casa com a minha família, é como eu sou, a vizinha que eu sou, a colega de trabalho que eu sou, a esposa que eu sou, a filha que eu sou, a mãe que eu sou. Então, isso é muito importante a gente entender. E eu queria ler aqui, rapidamente, Mateus 28:18, para a gente entender o seguinte: é importante vivermos como Cristo viveria, né? A gente tem falado muito sobre isso, até nos treinamentos de discipulado, o que Jesus faria. É muito importante vivermos uma vida de santidade, uma vida que busca servir a Cristo e ser igual a Cristo, como a gente falou, a primeira missão é morrer, mas isso não nos isenta da proclamação. E essa proclamação, o que que é? É o discipulado e o ensino, como está aqui em Mateus 28:18, a partir do 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada, ou seja, a autoridade é dele. Portanto, ou seja, por causa dessa autoridade, né? Depois que ele dito isso, vão e façam discípulos de onde? De todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele continua: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei, ou seja, a proclamação, o ensino, o discipulado. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos, não estamos sós. Então, a proclamação, o viver a vida, proclamar Jesus com a nossa vida é importante, mas proclamar a Jesus também com o ensino, com palavras, intencionalmente. Por exemplo, Jesus, como que eu posso ser luz no meu trabalho? A quem que o Senhor pode me enviar, por exemplo, para ser amigo? Porque o discipulado começa com amizade, com relacionamento. Então, por exemplo, a gente pode ser intencional no nosso trabalho. Jesus, a quem o Senhor pode me direcionar para eu começar uma amizade intencional com essa pessoa? Eu começo a orar por essa pessoa, ou essas pessoas, né? Na minha família, onde eu moro, na minha rua, no meu prédio, no meu trabalho. Como que eu posso, Jesus, ser intencional nessa proclamação, nesse discipulado, né, de alcançar as pessoas aonde o Senhor me plantou? Parafraseando de novo o Ronaldo Lidório, vocês nem percebem que eu gosto dele, mas ele diz o seguinte, que aonde quer que haja um coração que desconhece ou rejeitou a Cristo, ali é um campo missionário. Então, o nosso trabalho é um campo missionário, a nossa escola é um campo missionário, a faculdade, a academia, vizinhos, família, enfim. Então, onde quer que haja alguém que desconhece ou rejeitou a Cristo, ali é um campo missionário. E ali a gente deve orar intencionalmente, procurar relacionamentos intencionais, que a gente comece ouvindo as pessoas, servindo as pessoas, sabe? Esse relacionamento de serviço, de ouvir, não é chegar e jogar e vomitar o evangelho em cima da pessoa e levanta a mão e aceita Jesus. Não. É a gente ouvir a pessoa, se relacionar com ela, ter uma amizade intencional, demonstrar em primeiro lugar o amor de Cristo para a vida dela, o amor de Jesus, quem é Jesus, através do que a gente demonstra e através do que a gente fala também, por que não? E aí,
como consequência dessa amizade, isso vai surgindo naturalmente, mas intencionalmente, entende? É naturalmente, mas intencionalmente um discipulado, porque a gente compartilha coisas que Jesus fez na nossa vida, a gente compartilha coisas que Jesus falou conosco. Num determinado momento, essa pessoa vai pedir para a gente orar por ela, ou não, né? Mas ainda assim, a gente precisa orar por ela, ter amizades intencionais. Então, é através desse relacionamento, dessa vivência intencional, porque não é deixa a vida me levar, eu vou vivendo, que a gente tem essa tendência, né? Essa tentação de pensar, eu vou vivendo a minha vida, eu vou sendo um cristão e a minha vida vai pregar o evangelho e acabou. Não, a gente precisa fazer isso de maneira intencional, orar por essas pessoas, falar de Jesus de maneira natural para essas pessoas, de maneira em que a gente viva, mas de maneira intencional também. Também não quer dizer que a gente vai se fazer de conta que é um super crente. Por exemplo, eu já tive pessoas do meu trabalho que antes eu achava que eu não podia compartilhar problemas com elas, que eu não podia compartilhar lutas, porque eu ia estar dando mau testemunho. Quando, na verdade, Jesus me mostrou o contrário, que quando eu compartilhava lutas, elas se identificavam comigo. Quando eu compartilhava fraquezas, isso as aproximava de mim. Então, por exemplo, eu cheguei um dia e falei assim, ai, hoje eu estou num dia mal, estou triste, estava muito, muito mal, mas olha, aconteceu um negócio que foi incrível, porque eu cheguei no meu quarto, ajoelhei, orei, meia hora depois eu levantei, eu estava cheia de paz. A pessoa, mas mudou essa situação? Eu falei, não, a situação ficou igual, mas eu levantei com paz e agora eu estou em paz. E ela ficou, mas como? Eu falei, poder de Deus. Sabe? Então, essas coisas. Ou, por exemplo, um dia que eu pequei, poxa, esse dia eu estava discutindo, acabei falando que não deveria, aí Jesus, na hora, me trouxe assim. Um puxão de orelha, falou, filha, não. Aí fui lá, pedi perdão para a pessoa, compartilhei essa fraqueza também, e o que traz desse relacionamento, o que Jesus fez na minha vida através dessa fraqueza, sabe? Então, esse tipo de vivência, de relacionamento, de dia a dia, é a pregação do evangelho. Percebe por que isso é estilo de vida? Que quando a gente sai uma vez por mês, uma vez por semana para panfletar, não estou dizendo que é errado, até faz parte, mas isso não traz o discipulado, isso não traz o relacionamento, não tem uma continuação com essa pessoa. Até faz parte, é bom. Deus pode fazer, Deus pode alcançar dessa maneira? Claro que pode. A gente não pode botar Deus numa caixinha. É legal fazer, mas isso não se resume a fazer missão, entende? Então, agora voltando para a nossa realidade de centro evangelístico, o que a gente tem tentado proclamar aqui é isso. Viva a missão como um estilo de vida no seu dia a dia. Mas também temos atividades na igreja que promovem isso. Temos aqui uma ação social que é maravilhosa, super ativa. Temos aqui o Bom Samaritano, o Restaurante Graça. Temos muitas atividades e projetos na igreja que nos ajudam e são excelentes ferramentas também para o cumprimento dessa missão, do olhar para o outro. Olhar para o outro é muito importante, porque também não adianta a gente chegar e falar, olha, vai em paz, a pessoa com fome, por exemplo, vai em paz, Jesus te ama. Não é por aí. Como o Lausanne fala, né? É o evangelho todo para o homem todo, né? Então, assim, é todo o evangelho para o homem todo. Eu não posso olhar só para a alma, né? Então, tem que olhar para o corpo, para as necessidades dele, para as necessidades físicas, para as necessidades espirituais da alma, psicológicas às vezes, né? Então, a gente precisa olhar para o ser humano como um todo. Então, não é só olhar para as necessidades físicas, mas também não é só olhar para as necessidades espirituais. Nós somos um ser humano completo, corpo, alma e espírito. Isso dentro da missão precisa estar claro. Então, louva a Deus porque aqui na nossa igreja nós temos ações que facilitam isso, mas também não nos exime de fazer isso no nosso dia a dia. Do nosso dia a dia, a gente vê alguém com necessidade de ir lá e ajudar. A gente vê alguém precisando de alguma coisa e ir lá e ajudar a entender que as bênçãos que Deus nos dá, sejam materiais, espirituais, qualquer que sejam, elas são bênçãos que não são só para a gente, não devem ficar só na gente, mas a gente deve passar para frente, né? Como fomos alcançados para alcançar, nós fomos abençoados para abençoar também. Então, todas as bênçãos que recebemos não é para ficar guardadinho conosco, sejam elas financeiras, espirituais, materiais, seja o que for, elas são bênçãos para ser compartilhadas. Então, isso é muito importante. E
olhando para essa questão de que são todas as nações e que se Deus está em missão, ele está em missão aonde? Em Niterói? Sim. Mas só em Niterói? Não. Ele está em missão onde? No Rio? Mas só no Rio? Só no Brasil? Né? Só... Não. Ele está em missão onde? No mundo inteiro. Então, como ele está em missão no mundo inteiro e ele nos chama para fazer parte da missão que é dele, então nós também precisamos fazer parte dessa missão no mundo inteiro, porque a ordem foi fazer discípulos de onde? De todas as nações. Mas aí você fala, tudo bem, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Eu não sou, eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, realmente. Mas a gente morando em Niterói, a gente pode fazer a missão de Deus aqui e, por exemplo, orar por um povo que ainda nunca ouviu falar de Jesus, de uma nação mais distante, procurar saber sobre essa realidade, procurar saber sobre a realidade de... a gente vai falar depois, posteriormente, dos povos que ainda nunca tiveram acesso ainda a saber quem é Jesus. A gente pode orar por essas pessoas, a gente pode investir em missionários que vão até essas pessoas, como fazemos aqui na igreja. A gente tem hoje missionários que estão entre os povos não alcançados, em que a igreja participa do seu sustento. Infelizmente, ainda não conseguimos sustentar 100% desses missionários, mas fazemos parte do sustento de 8 missionários aqui na igreja, parte missões regulares, que a gente chama. Missões regulares são aquelas onde Cristo já foi anunciado, e missões transculturais dos não alcançados, que são missões nos lugares mais inóspitos e difíceis, onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, precisamos entender essa necessidade, a necessidade local e a necessidade global. E saber que a missão deve ser feita localmente e globalmente. Ah, mas como que é a ordem? Eu primeiro começo aqui, depois eu vou para lá? É primeiro em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois os confins da terra? Não. A palavra fala tanto em Jerusalém, como Judeia, como Samaria e até. Então é tudo junto ao mesmo tempo. Então como que eu posso fazer isso? A gente aprendeu, para finalizar, que a gente faz missões de 3 maneiras. Ou orando, ou indo, ou contribuindo, não é? Não, não é ou, é e. E a gente ainda acrescenta mais um hoje, que é mobilizando, porque foi uma necessidade que surgiu nessa igreja moderna. Então, a gente pode fazer missão orando, indo, claro, na nossa faculdade, no nosso dia a dia, onde a gente vai geograficamente indo aonde a gente vive, no nosso dia a dia, mas a gente também pode ir orando. Quando a gente ora por um povo e pela nossa realidade local, porque orar a gente não precisa ter limites. A gente pode orar por perto, por longe. Então, a gente pode ir orando, a gente pode ir contribuindo, porque também a gente pode contribuir para perto e longe, e a gente pode fazer missão também mobilizando. O que é mobilizar? É fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, é mostrando para os cristãos que Deus está em missão e nos chama para fazer parte dessa missão com Ele. Então, o Centro Evangelístico está comprometido com essa missão. Sabemos que ainda temos muito que caminhar, muito que avançar nesse sentido. Contamos com a oração dos irmãos, inclusive, para isso, mas essa é a nossa... o que a gente tem entendido dentro da Missio Dei, que acho que vocês vão ouvir desses termos. A Missio Dei nada mais é do que a missão de Deus. E queremos ser uma igreja missional. O que é uma igreja missional? É uma igreja que entende o seu papel dentro do reino de Deus. É uma igreja que entende que a missão é, na verdade, um estilo de vida. Amém. Muito obrigado, missionária Fabiana. Nós dizemos que a nossa igreja é uma igreja a serviço do reino. E não tem como estar a serviço do reino sem refletir a Cristo e sem revelar a Cristo de forma intencional. Nesse sentido, pastor Maurício, você que tem coordenado um belíssimo trabalho de formação, e a missionária Fabiana falou sobre o ensino, e o pastor Eliezer está falando sobre conhecimento de Cristo. Como é que essa parte formativa, esse conhecimento da Bíblia, podem estar a serviço do reino e podem realmente contribuir para que a gente venha viver a missão? Pastor Joyce, boa tarde a todos os companheiros, a missionária Fabiana, pastor Eliezer, todos que estão nos assistindo em suas casas. É um desafio, na verdade, grande desafio, porque o Instituto Bíblico aqui do Centro Evangelístico tem essa preocupação
esse cuidado, esse zelo de trabalhar justamente esse caminho que leva ao entendimento de questões como essa, que são fundamentais, só que é fundamental. Então, quando, por exemplo, um tema como esse de missão de Deus, consequentemente, as missões que são distribuídas pelo globo, é preciso que esse caminho seja compreendido, e acho que essa é a nossa maior preocupação, ter esse cuidado de mostrar o caminho. Eu costumo dizer, né, nos nossos encontros, que esta missão, ou plano revelado de Deus, ela se dá de uma estrada que o próprio Deus ele constrói, pavimenta e coloca placas que nos orientam aonde devemos ir, onde devemos retornar, onde devemos avançar, parar, às vezes descansar em uma cidade pequena, às vezes você se alimentar bem por um tempo, entender aquele cenário e depois continuar a sua viagem. Isso tudo para compreender o primeiro processo, que é a revelação do próprio Deus. Então a gente entende primeiro esse momento, como o Fagana colocou de uma forma bem resumida no início da sua fala, a compreensão desse Deus em missão. Esse é um ponto que precisa ser compreendido principalmente para os novos na fé. Porque os novos na fé que não compreendem, isso é muito normal, eles que não têm essa compreensão, eles se tornarão adultos sem essa compreensão. Vai ter uma fé, vão viver o sobrenatural, vão ver experiências maravilhosas com Deus, mas irão envelhecer sem conhecer, de fato, o cerne de toda essa missão. Então, nós temos esse cuidado nos nossos ensinos, nas nossas disciplinas, ter esse cuidado de mostrar esse Deus revelado. E a partir disso, na consumação do próprio Deus encarnado, em Cristo revelado através do seu reino, essa missão ela fica mais clara no primeiro momento. Porque quando ele inicia seu ministério público, ele faz o caminho inverso. O caminho que não é o caminho natural, ele faz o caminho inverso. Principalmente até mesmo, existe um termo na teologia que é a descontinuidade, não uma continuidade. É aquele descontinua, é o inverso, é o caminho inverso. Então, quando o Senhor Jesus Cristo ele se apresenta, ele não faz nada daquilo que se esperava dos profetas, nada daquilo que se esperava das profecias. Claro, ele cumpre a profecia, mas ele vai além. Ele mostra uma outra realidade. Ele não se compactua com os religiosos, ou com o clero, ou com o sinédrio, ele não se compactua com o poder humano. Ele tem ali no Evangelho de São Mateus, vai fazer questão de colocar isso, que no início da sua missão, no seu batismo, ali no Jordão, ele tem o evento clássico, né, com o opositor desta missão, que faz questão de mostrar que a intenção dele nas três tentações é impedir justamente essa missão de resgate. Então, assim, são textos que parecem muito simples, mas eles são esclarecedores. E se não compreendemos literalmente como começa ali a história do Jordão, aquela coisa toda, e essa construção de tentação e depois o início do ministério público, se não compreendemos isso, a compreensão do reino de Deus e muito menos da sua missão. Então, isso é um ponto muito importante para a compreensão de tudo isso que foi dito aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que nós, dentro dessa construção teológica, nós percebemos o quê? Que você tem os próprios selecionáveis de Cristo, que são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas sem nenhuma credibilidade, pessoas que, eu creio que até intencionalmente Jesus ele chama essas pessoas para revelar essas coisas grandiosas aos simples. Diversas vezes ele vai colocar dessa forma, que as coisas que sábios não conseguem entender, as pessoas preparadíssimas não conseguem ter essa compreensão, e isso é revelado aos simples. Sendo que dentro desse recorte de caminhada de ensino, você percebe uma grande dificuldade dos próprios selecionários de entender e compreender. Eles não conseguem compreender. E isso é muito natural. É claro que com o advento do Espírito Santo, que vai acontecer, bem relatado pelo evangelista Lucas, trata desse evento, da manifestação do derramado do Espírito Santo. Isso vai potencializar essa compreensão,
porque você percebe claramente que eles têm dificuldade de compreender, eles não entendem no primeiro momento, mas com a ajuda e intervenção do Espírito, eles conseguem ter uma clareza, como é proposto na conversão de Paulo, de Saulo, quando as suas escamas caem dos olhos. Mas isso é um pouco anterior aos discípulos também, eles conseguem ter essa compreensão. Só que isso por si só também não explica tudo. Começa ali toda uma questão didática na caminhada de cada um deles. E o que é interessante é que não existe método. O que é interessante é que existe uma aceitação, de que eles se colocam à disposição para que aquilo aconteça. Então o próprio Deus, não mais presencialmente a figura do Cristo, que agora vai assunto aos céus, mas ele garante que está presente, não mais a figura e o ministério público de Jesus na sua humanização, não mais assim, mas agora a missão ou a comissão é dada a partir de tudo aquilo que foi dito. Você tem que ir por todo mundo, você tem que ensinar, que você tudo isso é mostrado para essas pessoas, sendo que essas pessoas elas têm um tempo para entender. E a notícia que me chama a atenção é que eles não têm tempo para que tudo isso aconteça. Eles são parte do processo. Eles não conseguem compreender durante a vida deles não compreende esse espaço. A missão é muito maior que eles. Então, partindo disso, você tem um ambiente, principalmente no primeiro século, que você tem ainda, de uma forma embrionária, o Novo Testamento, que ainda nem era escrito. Você não tem uma Bíblia para você divulgar, você tem um número reduzido de pessoas que começam com 12 pessoas para falar para o mundo. Eu não pesquisei, não sei se o pastor tem essa informação, mas qual seria a população daquela época? Quantas pessoas existiam no mundo? Quantos indígenas pelo mato aqui na América que sabiam? Quantas pessoas que nunca viram ninguém, mas 12 pessoas foram chamadas para serem preparadas para uma missão que nem eles tinham a capacidade em vida de completá-las, mas eles sabiam que era parte disso e que posteriormente outras sessões viriam. Então essa missão de Deus, ela compreende um espaço que eu não sei explicar. Eu não sei até onde vai isso. Eu sei que a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E o que me chama a atenção também, nesse intervalo, é que quando lá em Lucas capítulo 10, Jesus ele faz ali uma espécie de um estágio com os seus discípulos, com seus seguidores, cerca de 72 pessoas. E ali ele dá algumas orientações de não lhe dar nada, e a casa que chegar, você que receber a paz, você ali comunga da paz, e você divide o evangelho, compartilha o evangelho. E aquele estágio, eles voltam maravilhados. Só que não é somente aquilo ali. Aquelas experiências que eles passam a ter, me chama a atenção algo muito importante. E talvez seja uma grande falha nossa nos nossos ensinos e nas nossas pregações, ou até mesmo na nossa divulgação enquanto missão. É que achar que o mundo inteiro vai ser salvo. Não vai. Não vai ser salvo. Existem pessoas que, mesmo no primeiro século, com a manifestação de Jesus Cristo, renunciaram à sua mensagem. E nem todos irão receber essa mensagem com amor e gratidão. Ah, mas quer dizer que você não tem... Não, você tem que continuar com o mesmo amor, continuar enquanto missão pessoal, individual, enquanto coletiva. Sim, se você continuar. Mas você também precisa ter essa realidade de que algumas portas irão se fechar. E aquela que se fechar, bata a poeira dos seus pés e continue avançando para aquele que abrir a porta para que você comungue dessa paz. Então, assim, é preciso ter essa realidade também. A missão de Deus, ela é muito importante e, na minha concepção, somos parte. Quando eu digo somos parte, é que, pelo menos nesse tempo, em toda a avanço da tecnologia, da saúde, da qualidade de vida, a pessoa não vive bem até os 90 anos. Já é enfado, já é cansaço, Então você tem um tempo para que essa missão você faça a sua parte. Você dê o seu melhor. E quando você entra no evangelístico, eu penso isso, é o nosso tempo.
Então essa é a nossa preocupação. E eu louvo a Deus porque nesse ano de 2025, não sei se tardio ou não, estamos falando desse tema, estamos falando desse propósito. E isso traz um esclarecimento importantíssimo para uma construção não para cima no primeiro momento, mas para baixo. E construção para baixo é a que sustenta, é a base para que talvez a minha filha, que tenha 6 anos hoje, na sua juventude, na sua vida adulta, talvez nós nem estejamos mais aqui, mas nós vamos ter a certeza que valeu a pena fazermos essa parte. Então, acho que é nesse caminho aí. Permita, você falou uma coisa muito interessante, né, desse recorte temporal, né, desse momento, né, que cada um tem, né. Aí eu me lembrei, né, de Pedro, né, mas antes de Pedro ser Pedro, antes de Pedro conhecer a Jesus, alguém levou Pedro até Jesus, não é isso? Sim. E esse alguém que levou Pedro até Jesus não teve o protagonismo que Pedro teve em Jesus, dentro de um olhar humano, evidente. Correto? Então, é muito difícil, é justamente isso, você mensurar o que cada um compõe, né, esse mosaico, que aí é a missão de Deus. O que cada um compõe isso. Então, nós não temos noção, não sabemos exatamente o que o nosso trabalho, a nossa função, a nossa vida, a nossa missão, até onde vai chegar. Porque não nos cabe. Não vamos ter esse conhecimento. E às vezes, de fato, não vamos ter. Mas que há um propósito de Deus para a vida da Fabiana, para a minha vida, para a vida do Maurício, para a vida do Jorge, para a sua vida, há um propósito do Senhor. Então a gente está ciente que podemos ser um André do Pedro, podemos ser, quem sabe, o Pedro do André, podemos ser um Filipe do eunuco, podemos ser o eunuco da Etiópia, podemos ser a Etiópia da África, não sei, mas precisamos ser em Cristo Jesus. E como a missionária Fabiana falou muito bem, essa missão que é missão de Deus e que o seu único filho acrescenta. O seu único filho faz dele um missionário. Dá a ele uma missão. E a missão de Jesus Cristo é vir ao nosso encontro, né? Eu gosto muito do texto, né, de Filipenses 2, que Paulo fala em versículo 5, que tenhais em vós o mesmo sentimento. Não é um sentimento parecido, um pouquinho menos, não, é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas vem na forma humana, na forma de servo. E ele vem com um propósito, ele vem com um objetivo, ele vem com um ideal. Esse propósito, objetivo sou eu, é você, somos nós. Toda esta humanidade. Então ele veio, se humanizou, se encarnou, né, para trazer a humanidade perdida em Gênesis. Quando Deus falou, façamos homem a nossa imagem e semelhança. Esta humanidade primeira, ela foi perdida. Pecado nos afastou, nos distanciou de Deus, nos separou de Deus. O que Jesus Cristo veio fazer é nos tornar ao lugar onde deveríamos nunca ter saído dele. Como a Fabiana colocou, havia já um propósito eterno de Deus na missão de Deus. Então Jesus Cristo veio cumprir isso em nós. Então ele veio, ao se humanizar, nos divinizar. E ao nos divinizar, ele veio nos tornar mais humano. O humano, o Adam. O humano antes do pecado.
antes da transgressão. Porque pecado é tudo que nos desumaniza, é tudo que rouba da gente a nossa divindade enquanto criatura de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a desumanização é justamente o pecado que nos distanciou e nos afastou dele. E Jesus Cristo vem novamente. Paulo vai chamar isso de nova criatura, um novo humano em Cristo Jesus. Então, essa nova identidade, que agora não é o pecado que rege mais a minha vida. Por isso que a minha vida ela é livre para vivê-la em Cristo Jesus e cumprir o propósito que ele tem e que às vezes eu não vou saber qual é, nem sempre saberei, né? Nem sempre, talvez, eu terei conhecimento. Mas viverei Cristo na minha vida. E viverei, então, aquilo, né? Você colocou que o apóstolo Paulo ele usa o termo de Cristo como um novo Adão. Né? Isso mostrando que o interesse velho e novo, o velho e o novo, o velho homem e o novo homem. O que é interessante é que eu costumo dizer que as pessoas, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que acreditam nessa mensagem, nessa fé e vivem intencionalmente, a gente vive ali numa linha, a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque eu percebo que, ao mesmo tempo que o céu está aqui, simbolizando, né? As pessoas, elas viajam nessa espiritualidade, que é importante. Mas tem um chão para nós pisarmos, uma realidade aqui, física. E muito mais do que isso, existem pessoas. E as pessoas é a razão maior de tudo isso. Então não tem essa, o evangelista João vai colocar nas suas cartas que não tem como você fazer qualquer tipo de relacionamento com Deus sem você ter essa proximidade com pessoas. E quando eu digo isso, eu digo pessoas de todos os tipos, pessoas com comportamento diferente do meu, pessoas que pensam diferente de mim, pessoas que são flamenguistas, com todo o respeito que eu tenho. Gente, são botafoguenses, são botafoguenses. Não é isso. São tricolores. Mas a gente que tem outra religião, e confessa outra fé. Então, assim, eu posso dizer isso porque, assim, eu não tenho problema com isso porque eu fui forjado nisso, filho de mãe santa, aquela coisa toda. Então, eu tenho um outro olhar, isso me ajudou na minha construção de fé. Não tem problema nenhum com isso, porque eu consigo, pela misericórdia de Deus, enxergar isso nas pessoas. Mas respeitar também a particularidade de cada um no sentido da sua fé. Tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada de fé e estou aprendendo ainda, é que o evangelho não é um enlatado que eu enfio pela garganta das pessoas, perfeito. E não é assim que funciona. É pela minha proximidade, porque eu sou em Cristo Jesus. Cristo e manifesto, mas tem o Maurício aqui também que é parte disso, que precisa de relacionar com o Jorge, com a Fabiana, com o pastor Eliezer, e assim com todos aqueles que fazem parte dessa comunidade, que professam a fé ou não. Ou estou fora da própria comunidade, né? Porque aí eu me lembro, justamente, eu até usei o termo ontem num make-off nosso, de que as migalhas são importantes, porque aquela mulher não merecia estar ali, questão religiosa, não merecia estar ali próxima de Cristo, mas ela alcança e ela é exaltada. Jesus, em momento algum, o que me chama a atenção no ministério de Jesus, que Jesus ele vai justamente na contramão. Ele não afasta, ele aproxima as pessoas dele. E essas pessoas não são as pessoas que gostaríamos que nos aproximasse de nós. São as pessoas que nós queremos descanso. Então, é a ponto a se pensar. Então, a vinda desse novo Adão, que vai dar a sua vida e vai restaurar aquilo que havia se perdido, foi muito bem colocado, que é a ruptura, é o relacionamento. Então, é a restauração do Éden, como podemos dizer assim. Também queria fazer um acréscimo, se possível. Uma fala do pastor Maurício que foi muito interessante, que eu queria reiterar. Ele falou que nem todos serão salvos, né? Isso, apesar de sabermos que Cristo quer que todos sejam salvos, nem todos serão salvos.
Mas isso eu acho muito legal, a gente pegar esse gancho para entender que o objetivo da nossa pregação, é claro que o nosso desejo é que a pessoa se converta, mas essa não pode ser a nossa motivação. Por quê? Porque cremos na iminente conversão de todo povo, língua e nação. Amém? Mas a questão é que, independentemente de como as pessoas respondam a isso, ou seja, se elas vão se converter ou não vão se converter, o fato de saber que é isso que Cristo quer que façamos é suficiente para a nossa pregação. Então, o que eu queria reiterar é, quando Jesus disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, é pregar. O papel de pregar é nosso, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então é importante a gente entender, até para a gente não se frustrar. Quando a gente prega para alguém, a pessoa não se converte, investe na pessoa, a pessoa não se converte, até para a gente não se frustrar. É entender que o nosso papel é pregar, e a gente deve fazer isso não pelos resultados que a gente vai ver, né, o que a gente quer ver, mas pelo fato de que isso nos foi ordenado, de que isso é uma direção, um direcionamento e uma ordem que nos foi dada, né? Então, isso é suficiente e deve ser suficiente para a nossa pregação. É ide e pregai, e não ide e convertei. E só mais uma coisa que eu queria acrescentar também, é de que eu falei aqui e acabei não complementando, do papel de cada um dentro da missão de Deus, né? Das nossas missões e como ele nos chama para fazer parte da missão QD e o nosso papel. Como descobrir? Isso é uma das perguntas que mais me fazem, eu acabei não falando. Como descobrir, então, qual é o meu papel dentro dessa missão? Simplesmente orando, pedindo direção a Deus e deixando que Ele direcione você, vivendo a missão no seu dia a dia, sendo esse cristão que prega o evangelho, que dá testemunho e orando para entender, para que Deus te direcione, nos direcione para qual é especificamente o nosso papel dentro da missão dele. E daqui ele fala do precisar, depois dos comerciais aqui eu vou ter que dar uma saída, mas assim, eu me lembrei da irmã Otávia. Irmã Otávia, eu não sei porque chamava ela de irmã Otávia, nem sei se ela era crente ou não, mas ali na comunidade da Grota aqui de São Francisco, Cachoeira, ali existe um projeto chamado Orquestra da Grota, muito famoso, muito conhecido, que roda o mundo. E é ali, no finalzinho do campo do Cachoeira ali, eu cresci ali, eu vi a irmã Otávia, quando ela começou aquele trabalho sozinha. E ali ela pegava os seus recursos, levava a garotada para lá e conseguiu o patrocínio. Ela simplesmente sentiu no coração de fazer alguma coisa por alguém. E aquele trabalho, hoje a irmã Otávia não está mais entre nós, mas um trabalho que foi eu. E assim, eu não estou falando de religião e de fé, mas falando de que as estratégias elas vêm e as formas elas surgem de proximidade. E com certeza muitas pessoas foram afetadas por aquele trabalho da irmã Otávia. E muitas pessoas hoje têm dignidade por conta de alguém que decidiu ter uma ação de Deus. É isso aí, pastor Maurício. É muito legal você estar falando isso, porque isso é a exemplificação da manifestação do reino de Deus. Aquilo que às vezes a gente imagina que seria só possível entre aqueles que, de uma certa forma, vivesse uma fé cristã, né? É o que a gente esperaria, mas essa manifestação do reino de Deus ela está muito nos gestos de Cristo. E esses gestos de Cristo não são gestos privados, são gestos do Espírito. O Espírito Santo ele venta onde ele quiser ventar. Ele vai onde, enquanto o vento que vier, né? Não se dá para você controlar o vento. A ação de Deus, a fonte de Deus, o Espírito, o pneuma, né? O ruar de Deus, né? Ele tem esta liberdade, não são nossos dogmas, nossos conceitos, nossas ideias que vão paralisá-lo de modo algum. Então o Espírito Santo ele age. E mesmo quando as pedras quando nós não falarmos, as pedras, elas clamaram. Então, existem gestos no mundo que você esperaria
talvez de mim, de você, enquanto pessoas que entendem o Evangelho. E às vezes veremos gestos de pessoas que a gente vai ver semelhança a esses gestos, nessas atitudes. Não estamos falando de salvação, estamos falando de manifestação. Manifestação do amor, da graça redentora de Cristo que vai além daquilo que a gente imagina. Então, quantas pessoas, quantos jovens, eu conheço um pouquinho da história, quantos jovens foram retirados de uma situação, né, terrível, né, e tiveram uma vida mudada, né, a partir de um gesto de uma mulher. Então, olha como o Espírito Santo se manifesta, né, na vida de tantas pessoas. E assim, perdoe-me, só para eu concluir isso, porque isso não me exime da minha responsabilidade, muito mais. Isso é um tapa na minha cara para me. Aí, o que eu estou fazendo? Aí vem como a parábola do bom samaritano, né? Enquanto o religioso deveria ele, pelo conhecimento que ele carrega, fazer e não faz. E aquele, o inesperado, o inimaginável, né? O que ninguém imagina vai fazer o que o religioso, ou em conhecimento da suposta verdade divina, de fato ele tem conhecimento, não faz. Né? E Jesus então vai perguntar quem dos três, né, fez. Então é justamente o samaritano que acolhe. Então isso é muito importante porque é um tapa na cara da religião, daquele que privatizou Deus. Deus é meu, me pertence, eu o conheço, eu o interpreto. Mas as minhas ações e atitudes estão distantes daquilo que eu falo. Então é um outro fator, que não é o nosso caso aqui em particular, apenas você me deu essa deixa de pensar, porque é para nós sim, é para nós pensarmos e analisarmos. Às vezes, aquilo que deveríamos e não fazemos. Então, quando o Salvador tem que sair desse primeiro bloco, é que, falando da irmã Thalia, eu conheço muitos músicos que hoje tocam nas igrejas, música clássica, que passaram pelas escola da irmã Thalia e que hoje estão comungando a fé. Vai entender. É o propósito de Deus, é o vento do Espírito Santo. Muitos músicos de igreja aprendem lá, são levados para lá. Inclusive, aqui da igreja mesmo, a gente indica para. Então, assim, tem coisas que a gente não entende como que nasce, qual o propósito, mas se o Espírito Santo, eu creio nisso, vocês também, ele está presente no mundo que Cristo foi e ele veio e permanece com a igreja, eu não tenho como mensurar com cada ação desse Espírito na vida de alguém. Então é isso. Peço licença. Eu acho que a gente vai precisar de um outro podcast para a gente poder continuar, né? Porque o assunto realmente demanda isso, né? Muita coisa que a gente pode falar. Né? Com certeza, com certeza. A ação da igreja no mundo, né? Momento sai. Não, a gente está encerrando nisso, pastor Jorge. Aí você. Queremos agradecer a vocês que estiveram conosco até agora. Nós não vamos abrir para as palavras finais, porque não é o final. A gente vai dar simplesmente alguns dias para você ruminar tudo que foi dito aqui, para você pensar e refletir e rever as suas convicções, as suas práticas enquanto cristãos, para entender se você está vivendo a missão de Cristo, se você está fazendo parte dessa grande obra de Deus na Terra. Nós te convidamos agora para a parte B do nosso podcast. Fique conosco e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.